A tolerância, por exemplo, quando não se exerce uma autoridade, é um abuso, né? Mas falar de tolerância é falar dessas três coisas, é falar assim de... Eu tenho que tomar conhecimento das diferenças. Tomar conhecimento das diferenças é o passo inicial. Colombo, Cabral, esse povo chegou por aqui, né? E tomou conhecimento assim das diferenças, né? Não consta que tenham sido tolerantes, né? Isso é um pontapé inicial, tomar conhecimento das diferenças. Outra coisa é o reconhecimento do direito à diferença, né? Porque chegar aqui e dizer, olha, tem um índio ali, né? Coitadinho, né? Ele nem conhece a nossa religiãozinha, vamos ensinar a nossa religião para ele, né? Vamos catequizar. Isso não é ser tolerante, né? É o reconhecimento dos direitos, do direito à diferença. E mais do que o reconhecimento, você pode reconhecer e fechar o nariz, dizer, eu reconheço, mas não cheira bem, eu não quero saber, né? A tolerância passa pelo respeito, pela igualdade nisso que a gente tem de ser como cidadão, né? Como pessoa que cumpre as normas. Então, a tolerância é fundamental. Isso sim, não o fato de dizer que uma escola, para funcionar direitinho, eu tenho que fazer os alunos votarem sobre o conteúdo que eu vou ensinar. É interessante, isso já foi dito aqui, que a autoridade de mais é ruim, de menos também. De mais, eu quero dizer assim, ela ameaça a autoria, né? Com criança isso é terrível, né? Porque você ir além do limite, você impede que a pessoinha se constitua, né? Você está oprimindo, né? O excesso é terrível. Mas a omissão também é. A omissão é que é a prevaricação, né? Então, o desafio permanente da situação, no caso da educação do professor, né? E no caso a política do governante, né? O desafio permanente é esse equilíbrio entre o que faz e o que evita fazer. Porque, às vezes, evitar fazer é mais cômodo. Ficar quieto, deixar passar à vontade, porque é a encrenca na certa que vai aparecer, né? E eu não estou muito afim de assumir a responsabilidade. Aí eu fico quieto e deixo a vontade passar, né? Mas isso é prevaricação. Agora, essa ideia já foi frisada, que a tolerância, por mais que seja o valor maior para uma vida numa sociedade organizada, democrática, né? A tolerância tem limites, não é? E o limite para se falar de limite da tolerância, como para se falar de limite da autoridade, o limite a gente vai encontrar na prevalência da pessoa, na ideia de pessoa, né? A ideia de pessoa está na origem, no fundamento assim, da ideia de desobediência civil. Eu, como pessoa, isso é a lei, mas eu não cumpro. Eu tenho até esse espaço, desde que eu assuma a responsabilidade inerente pela desobediência. Aí, em relação à diferença entre pessoa e indivíduo? Sim. Tem um texto que fala sobre isso. Olha, mas assim como a discussão entre ética e moral, quer dizer, tem autor que não dá a mínima para isso. Dewey, por exemplo, né? Usa moral, mas ele distingue uma moral costumeira e uma moral refletida. Essa moral costumeira é que seria a moral no uso mais frequente, e a moral refletida que é a reflexão sobre as normas e tudo, sobre os princípios, que é a ética, né? Mas para ele, o livro dele é moral, educação e moral e coisas assim, né? Assim também, nessa distinção pessoa-indivíduo, nem todo autor leva isso muito a sério. Por exemplo, o Norbert Elias, né, da área de sociologia, tem um livro excepcionalmente interessante chamado A Sociedade dos Indivíduos. Norbert Elias,
O livro se chama A Sociedade dos Indivíduos, é da Zaha, existe o livro e tudo, né? Eu já cheguei a trazer aqui, mas hoje não está aí. Então, nesse livro, nas páginas iniciais, ele conversa sobre a ideia de pessoa e de indivíduo, né? Pessoa, indivíduo, sujeito, sobre tudo isso. Ele diz, olha, é uma mistura danada. Eu vou chamar de indivíduo e não vou dar bola para isso, né? O que eu falar aqui é de indivíduo. Então você lê o livro dele e aprecia, o livro é muito interessante porque é a relação entre o indivíduo e a sociedade, né? O tempo todo a pergunta dele é para onde pende a balança eu-nós? Pende para o eu ou pende para o nós? Essa é a questão. Então, indivíduo ou pessoa é um detalhe nessa conversa dele, né? Se vai chamar de indivíduo ou pessoa. E tudo que ele fala lá para indivíduo, a gente usa como pessoa, entende, concorda e acha o livro interessante, né? Agora, quem leva em consideração e distingue mais seriamente, vê nuances. Por exemplo, indivíduo significa simplesmente que não se divide, aquilo que não se divide. Uma pessoa é considerada esse fundo insubornável que não se divide, né? Mas a ideia de que você não pode cindir uma pessoa ao meio parece insuficiente para caracterizar, explicitar o que é uma pessoa, não é? Aí, quem leva a sério a distinção fala pessoa, etimologicamente a gente vê, é persona, personagem, é papéis, representação de papéis, não é? Então, põe o foco da ideia de pessoa na representação de papéis. O indivíduo representa papéis e para o Elias, pessoa e indivíduo é a mesma coisa. Outros autores pegam sujeito, né? Sujeito quer dizer, Foucault é sujeito. E o sujeito é uma palavra ambígua, bonita, como a maior parte das palavras interessantes é ambígua, tem duplo sentido, né? Sujeito é uma delas. Ó. Porque o que é o sujeito? No português, na gramática, é o que realiza a ação. Só que o Foucault explora é o que se sujeita, o que se submete. E aí, como é que fica? O sujeito é o que realiza a ação, o que faz assertivamente. Você vem para a escola para formar sujeitos. O sujeito é o que se assujeita. Não é? Há uma ambiguidade. Que se sai dela com uma tranquilidade, que se sai assim, né? Sim, a gente se constitui como sujeito na medida em que a gente se assujeita mesmo. Se assujeita a quê? À existência do outro. Não é? Eu não me constituo como sujeito sem me submeter a que existe um outro que está ali. Né? Eu, tu. Não é isso? O Buber tem um livro que se chama Eu, Tu. Né? O Riquet tem um livro que é O Si Mesmo como o Outro. É um livro do Paul Riquet, O Si Mesmo como um Outro. Tá certo? Então, essa relação eu-tu é uma relação interessante. Então, a palavra sujeito traduz tudo isso, não é? Outros autores ainda, como um que a gente tem usado aqui, que é o Charles Taylor, né? O Charles Taylor tem um livro interessante, que é A Ética da Autenticidade. Alguém escreveu nos ensaios sobre isso, e na notinha que eu pus no ensaio, eu prometi que ia trazer esse livro, então está aqui para ver, né? Acho que foi você, Mas então, o Charles Taylor, ele evita tanto sujeito, como pessoa, como indivíduo. O que ele usa? Self. O livro fundamental do Charles Taylor chama As Fontes do Self. O self, onde está escrito self, leia-se pessoa, myself, não é? A pessoa, não é? E há uma vertente que é o self, né? Que é a palavra que domina, mas a problemática é a mesma. Então não é um caso de brigar por... Charles Taylor, não é? As Fontes do Self. É um livrão, mas que se lê como um romance. É um livro agradável de ler. Quando você pega... É meio escura, azulada, mas ele é um livro interessante de se ler. Mas lê folheando mesmo, né, como um romance, um livro interessante. As Fontes do Self. Agora, quando se pensa essa ideia de pessoa, que é que põe limite para a tolerância e que põe limite para a autoridade, né?
Aí a gente vê o que caracteriza uma pessoa. Uma pessoa é indivisível, é um indivíduo, né? Não dá para dividir. Mas em que sentido uma pessoa é inteira, íntegra? A integridade como marca de uma pessoa, né? Então a integridade tem esse sentido aí. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que tem um quadro de valores. Ó. Tem um quadro de valores significa ela tem algumas certezas. Isso vale, isso não vale, isso é certo, isso é errado. Ah, mas eu tenho muita dúvida. Todos temos muitas dúvidas, mas quem só tem dúvida, tudo você está em dúvida, não há integridade que aguente. Não é? Então, algumas certezas você tem que ter. Outra marca, e as três são exigências fundamentais, de uma pessoa íntegra, né, integrada, com integridade, algumas vezes se chama isso a dignidade da pessoa, né? É uma pessoa que mantém uma absoluta sintonia entre o discurso e a ação. Quer dizer, o quadro de valores está no nível do discurso, mas na prática a coisa é diferente, não há integridade. A pessoa não é inteira, né? Tem um discurso arrumadíssimo e uma prática dissonante. Falta integridade, né? Mina qualquer autoridade. Mas isso ainda não basta. A terceira marca para integridade pessoal, para a pessoa ser esse centro do mundo que se pretende, porque é o limite da autoridade, o limite da tolerância, o conceito fundamental da ética é a pessoa, isso é um risco danado, porque bobeou, você entra no desvio do individualismo, né? do egocentrismo, o ego maior que o mundo, não é isso? Então, é preciso ter um breque na ideia de pessoa. E um breque é isso, ninguém se constitui como uma pessoa, a integridade pessoal de uma pessoa não se sustenta sem a abertura nesse quadro de valores. Existe o quadro de valores? Existe, mas ele tem que ser aberto para eu conversar com os outros sobre ele. Eu tenho um quadro de valores, né? Luciano tem um outro, e a gente vai conversar sobre isso, e eu vou querendo convencê-lo, e ele vem querendo me convencer, e ambos temos que estar abertos para serem convencidos, senão não há integridade no sentido de integração com os outros. Não é? Então a pessoa assim, exige isso. Né? O Marx, Marx, vou citar Marx aqui agora, mas é o Groucho, viu? Groucho Marx. Né? O Groucho é que dizia assim, a frase é dele, né? Eu tenho meus valores. Se você não gosta dele, eu tenho outros. Quer dizer, eu tenho um quadro de valores para onde você quiser, né? Eu tenho aqui meus princípios, né? Meus valores. Mas se você não gostar, eu arrumo outros para a gente conversar, né? Que é evidentemente uma brincadeira, mas a negociação precisa existir. A abertura é que é a fonte dessa pessoa como valor universal. Se não é ego, né? Se não é ego, é individual, é isolamento. E aí sim, com essa grandeza na ideia de pessoa, a integridade de uma pessoa, a ideia de pessoa íntegra, integrada, íntegra inteira, discurso e ação integrada com os outros, é isso que é o limite para a tolerância. Qualquer ação que mine isso daqui não é tolerável, não dá para tolerar, né? O que viola a integridade de uma pessoa. E nenhuma autoridade pode se exercer nesse espaço. Ninguém de fora pode vir para cá e violar a integridade de uma pessoa, não é? Então, é nesse sentido que parece que fica tudo simples quando se põe a ideia de pessoa no centro das atenções, mas no fundo é preciso pôr os limites nessa ideia de pessoa. E um dos limites mais sérios é a própria concepção filosófica ocidental-oriental, né? A ideia de pessoa no Oriente, no Ocidente, né? A ideia de direitos da pessoa, de deveres, né? Num lado do mundo, no outro lado do mundo. Então, a situação parece simples, mas não é. E para concluir essa rodada, né? A gente continua na semana que vem e a partir das próximas semanas vamos discutir questões específicas que estão anunciadas aí no texto, né? No cronograma. Mas para resumir
o que a gente conversou aqui, eu vou colocar essas 10 frases aí para a gente ver. Quer dizer, a violência é a falência da palavra, então é o que a gente não quer, é o que a gente quer fazer com a palavra, né? Agora, isso é um fato. Por outro lado, a violência é sempre indesejável, nem sempre é evitável. E se começa a falar de violência porque é força, poder, autoridade, é a escadinha. O péssimo é a gente viver nessas relações de força, né? Isso é o péssimo, né? Viver consentindo, ninguém está me forçando, mas eu consinto, mas não acho legítimo, viver nesse nível submetido a um poder, né? Poder maior. Agora, a autoridade é o que a gente está buscando, que é o que prevê o consentimento. Agora, a coação, que é legítima, toda legitimidade vem de algo que é norma, que é lei, norma legal. Essa norma legal é que é o fundamento da autonomia. Eu sou autônomo na medida, não é porque eu sou livre para não fazer nada, eu sou livre desde que eu cumpra as normas. Então, a ética surge nesse espaço da criação de normas, né? Nem tudo pode ser regulado por norma e tudo bem. O poder se funda na lei, na legalidade, mas, e ele é mantido muitas vezes pela força, mas quando há uma revolução, há uma ruptura na estrutura de poder, aí fica só a força mesmo, né? Mas essas situações são sempre efêmeras. Não há exemplo de estabilidade em situações em que não há algo institucional, né? Que não há uma instituição. São períodos de ruptura. A Revolução Francesa explode, não é? Não se institucionaliza. Resultado, 10 anos depois, quem está no poder na França? Napoleão, mais poderoso do que o decadente Luís XV, Luís XVI, não é? O Napoleão está um mandão geral lá, né? Então, essas situações, sem a legitimidade, sem se chegar ao nível da autoridade, são sempre situações efêmeras. Não é? A autoridade, apesar das linhas diretas com muitas outras palavras, eu acho que a autoridade e responsabilidade é a linha direta mais imediata. Não é? A autoridade pressupõe um poder, e esse poder sem autoridade é efêmero, mas a autoridade pressupõe um poder. Estamos falando no exercício da autoridade em sentido humano, né? O Stalin pergunta sobre o Papa, né? Pô, quantas divisões esse cara tem, né? Sem poder é anarquia. Anarquia a quem defenda. É uma posição política, não é? Defensável e tudo. Não precisa de autoridade, não precisa de uma estrutura de poder. A gente toma conta da garrafa, a gente mesmo vive e se organiza e tudo bem, né? Há quem acredite nisso. E aí tem uma posição política bem delimitada. Na história, isso daí tem sido um exercício de minoria, né? Nunca se consolidou, a não ser em pequenos experimentos aqui e ali. A legalidade é o que se busca, né? Viver dentro da lei. Mas aí surge a questão ética, porque a legalidade não quer dizer legitimidade, né? A norma é viva, houve um ensaio entre os produzidos brilhante, foi o André, acho que foi o André, sobre o conhecimento como o ser vivo, foi você, né? E o conhecimento como ser vivo, quer dizer, o significado muda, é permanente estado de atualização, não é? E isso não quer dizer que vale tudo, quer dizer que a gente tem que estudar história, muito mais estudar história. História é a disciplina mais importante da escola, né? Para poder a gente ver as transformações, o significado das mudanças de significado, não é?
E isso que se fala para o conhecimento em geral, especialmente se fala para os valores, né? Para as normas que regulam os valores, né? Então, isso é fundamental. Agora, a pressuposição da tolerância é decisiva, e agora a gente vai chegar num ponto, vamos concluir aqui com esse ponto, de que a autoridade é um dos três aspectos, assim, das três noções assim, básicas aqui na disciplina, que as três estão associadas à ideia de assimetria. A ideia de assimetria. A autoridade é um lugar da assimetria, a dádiva é um lugar da assimetria, a ética é um lugar da assimetria. A assimetria não parece simpática no primeiro olhar. A gente gosta muito de simetria, né? Mas em termos éticos não funciona. Bateu, levou, é lei de talião, olho por olho, dente por dente. Né? Isso alimenta a violência. Eu sou contra a violência, mas eu quero a simetria. Nunca vai acabar. Né? Nunca vai acabar. Essa é ler livro de história. Eu viajei essa semana e aí no aeroporto também estava cheio, levei coisa para fazer, mas vou comprar um livro e ler. Comprei e li um livrinho, né? Na ida e na volta, fantástico, estou recomendando, assim, um livrinho que se chama A História do Mundo para Quem Tem Pressa. Parece autoajuda, mas é um livro de uma professora de história, Emma alguma coisa. Bom, A História do Mundo para Quem Tem Pressa. Ela simplesmente senta diante de 5.000 anos de história e diz, eu vou colocar isso em 200 páginas. Não mais que 200 páginas. E eu, viciado pela essa história dos 1000 toques, né? Ela pega 2.000, não redondo, mas em torno de 2.000, 2.100, 2.200, 1.800, né? É tudo uma página e um pedacinho, uma página e um pedacinho. Qualquer coisa que aconteceu na história, ela reduz a 1,5 páginas, vai. Revolução Francesa, aí você vai lá e vê 1,5 páginas da Revolução. É interessante, se há a competência, fazer esse resumo, não é? E ao longo da história, assim, quer dizer, a gente vê as situações múltiplas de força, onde se reza para se restabelecer uma estrutura de poder, para poder começar de novo a controlar, né? E aí o valor que tem quando a gente chega nesse nível da autoridade, que é o da legitimidade, né? Acabou a guerra, estava o mundo inteiro destroçado aí, né? Lê as páginas de como é que rolou a Primeira Guerra Mundial, em 1,5 páginas, né? A Segunda Guerra Mundial, 1,5 páginas, e vai, tudo aí, a Guerra da Crimeia, 1,5 páginas. Então, é um exercício assim, interessante para a gente se convencer da importância assim, da assimetria. Em termos econômicos, a gente já falou disso aqui, mas vai voltar a falar, quer dizer, o mercado, teoricamente, é o lugar da simetria. O mercado é o lugar da simetria porque quem compra ou vende uma mercadoria é uma troca de equivalentes. Você paga o preço que é considerado justo, equivalente, né? Em dinheiro, não devo nada para ninguém. Agora, a circulação dadivosa é que é o lugar da assimetria. O dar é mais, o receber é menos. E aí, como é que se equilibra isso? Quem recebe dá também, mas não é local, é global, né? Quem recebe entra na rede e recebe aqui, dá acolá. Então, em termos macro, o que localmente é assimétrico promove uma simetria. Em termos macro, o que localmente é simétrico acaba produzindo a desigualdade crescente no mundo, como é a da distribuição de dinheiro, né? Então, dá para parar para conversar um pouco e mais devagar sobre essa questão aqui da assimetria. A autoridade se situa nesse espaço, né? O exercício de uma autoridade está associado a essa enorme responsabilidade que é de você ter que decidir, julgar, planejar, não é? Iniciar algo numa situação pela qual você é responsável, porque esse é o link decisivo, né?